Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Nivaldo com mais uma aula do curso de AutoCAD 2D. Hoje vamos falar de como alterar as cores de alguns elementos da interface com o usuário. E também vamos aprender a desenhar o círculo. Ou será que seria a circunferência? Vamos lá? Abra o seu AutoCAD, o meu já está aberto. O arquivo que vamos usar na aula de hoje encontra-se na descrição do vídeo. É só baixar e utilizar. O meu arquivo já está aberto. Aula 4. Configurações. Verificar/executar configurações apresentadas nas aulas anteriores. Olha só, o cubo está aqui, não deveria. A barra de navegação está aqui. A linha de comando não está na posição correta. Cadê a caixa de propriedades? Então vamos lá. Menu View e vamos desmarcar o cubo e a barra de navegação. Vamos aproveitar que estamos no menu View e vamos verificar também o File Tabs e o Layout Tabs. Os dois estão ativos. Legal. Caixa de propriedades. Acabei de colocá-la. Vou voltar para o menu Home e vou posicionar a linha de comando. Ok, vamos para a barra de recursos agora. Vamos configurar a barra de recursos e os recursos. Vamos deixar ticados somente os recursos que precisaremos. Você se lembra que são 7? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sim, são os 7 que nós precisaremos, mais esse aqui que sempre está ligado e mais o botão Customization. Agora nós vamos configurar os recursos. Apenas 3 recursos devem estar sempre ligados: Dynamic Input, Auto Snap e Object Snap. Pronto, 3 recursos sempre ligados. O Object Snap, também chamado de ferramentas de precisão, olha só, está tudo ligado. Não é assim que deve ser. Vamos marcar os 7 primeiros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e depois perpendicular. Agora sim, agora o nosso AutoCAD está configurado. Podemos iniciar. Barras de botões. Então nós temos botões em várias regiões do AutoCAD. Como que a gente configura a cor da barra de botões? Bom, nós temos que abrir a caixa Options. E como a gente já tem conversado, nós temos duas formas: pelo teclado ou pelo mouse. Pelo teclado chama-se atalho e aqui diz para a gente digitar OP. OP, Enter. Tá aí, essa é a caixa Options. A outra forma de abrir a caixa Options é você vir aqui no A vermelho, que é chamado botão do aplicativo, e aqui embaixo nós temos o botão Options. Devemos ir à guia Display e aqui na seção Window Elements Color Scheme está Dark. Vamos abrir, existe a opção Light. Ok. E olha o que aconteceu com o nosso AutoCAD. Todas as barras de botões e a caixa de propriedades ficou na cor branca e cinza. Qual será que é mais legal? Vamos voltar? OP Dark. Ok.
bom? Essa é uma configuração que você vai decidir qual das cores você prefere. Cor da área de trabalho. A área de trabalho do nosso AutoCAD está preta. E você vai verificar que a maioria dos usuários utiliza a cor preta. Porém, a quantidade de usuários que usa a cor branca vem aumentando. Como que a gente faz para mudar a cor? Vamos abrir a caixa Options, OP, Enter, Guia Display, e aqui embaixo nós temos o botão Color. Temos uma caixa chamada Contexto e uma caixa chamada Interface Element. Como nós estamos trabalhando com AutoCAD 2D, vamos selecionar a primeira opção, 2D Model Space. E como a gente está falando da cor de fundo, ou background em inglês, é a primeira opção. Para facilitar, a gente costuma falar que tem que selecionar a primeira linha de cada caixa. E agora você informa a cor que você gostaria para a área de trabalho. Vamos pegar a cor branca. Apply e Close. Ok. E está aí. A nossa área de trabalho ficou branca. Novamente. OP. Enter. Color. White. Vamos colocar Blue. Ok? Então, é bem fácil alterar a cor da área de trabalho. Cor do cursor. O cursor aqui está preto. Eu acho que seria melhor se ele fosse da cor branca. Teríamos mais contraste com esse fundo azul. Como que a gente muda a cor do cursor? Vamos abrir a caixa Options. Novamente, Colors. Crosshair é a segunda opção. Ele está black. Vamos mudar para branco. White. Ok? E ok. Olha, eu acho que ficou muito melhor. Dessa forma, você pode escolher qual a cor da barra de botões, qual a cor da área de trabalho e qual a cor do cursor. Tá? Eu quero retornar tudo para as cores padrões. OP. Novamente, Colors. Caixa Contexto. Eu tenho aqui, olha, Restore Current Context. Como eu só alterei esse primeiro, eu posso clicar nesse botão. Mas se eu tivesse alterado outros contextos, eu poderia usar o segundo botão, Restore All Contexts. Ok? Então, vamos usar esse botão aqui. Restore, Apply e OK. Então, restauramos a cor de fundo. OP. Vamos restaurar agora a cor do cursor. Então, nós vamos selecionar o cursor e aqui nós temos Restore Current Element. Clica nele, Apply, OK. E está aí o nosso cursor novamente. Bom, essas são algumas configurações secundárias para você poder personalizar o seu AutoCAD. Vamos falar um pouquinho de teoria. Qual a diferença de círculo e circunferência? Como eu tento mostrar aqui, se você pegar um compasso e riscar numa folha de papel, você vai obter uma circunferência. Essa linha é chamada de circunferência. Algumas geometrias que se aproximam de uma circunferência
seria o anel e o bambolê. Agora, se essa região interna ela não for oca, o bambolê e o anel são oco no meio deles. Se essa região interna for preenchida, então nós temos um círculo ou uma região circular. Algo que se aproxima de um círculo é a tampa de uma panela. Tá bom? Então, cuidado para não confundir círculo com circunferência. Outro conceito importante. Vamos dar um zoom. Raio e diâmetro. Então, vamos considerar essa circunferência. Raio e diâmetro também é definido para círculo, para arco ou para qualquer tipo de elemento arredondado. A distância do centro até a circunferência é chamada de raio e a representação é R20. R20 significa que essa circunferência tem um raio de 20. Não foram informadas unidades, então pode ser 20 milímetros, 20 centímetros, 20 metros. Se você traçar uma linha que inicia na circunferência, passa pelo centro e termina na circunferência, o comprimento dessa linha é chamada de diâmetro e é representado por esse símbolo, um zero cortado. Bom, a distância do centro até a circunferência é chamada de raio. Então nós temos um raio aqui para baixo e um raio aqui para cima. Nós podemos dizer que o diâmetro é igual 2 vezes o raio, ou 2 raios. Consequentemente, se esse 2 que está multiplicando passar por outro lado dividindo, o raio é o diâmetro dividido por 2. Comandos. O AutoCAD tem vários métodos para que nós possamos construir círculos ou circunferências. Esse aqui é o botão que ativa esse comando. Só que embaixo dele nós temos um outro botão que habilita todas as possibilidades. 2, 4, 6. Então nós temos 6 possibilidades para executar um círculo. Qual seria o atalho? O atalho é a letra C, seguido do Enter. E aí nós vamos ver que no atalho ele apresenta a opção 3P, a opção 2P, a opção TTR, que é tangente, tangente e raio. Vamos ver quem são 2P, 3P e TTR. 2P, 3P e TTR, tá bom? Vamos agora conhecer esses 6 métodos para se desenhar uma circunferência. Primeiro método, Center raio. Desenhar circunferência de raio 15. Então nós vamos abrir na opção raio. E uma vez que nós temos a opção raio e diâmetro, eu não preciso fazer contas para transformar raio em diâmetro ou diâmetro em raio. Se foi fornecido raio, eu seleciono a opção raio. Se foi fornecido diâmetro, eu uso a opção diâmetro. Raio. Então o cursor diz para a gente: Specify Center Point for Cycle. Então ele quer saber aonde é o centro. Eu vou informar que o centro é aqui. Agora eu mexo o cursor, não clico em nada e digito o número 15. E isso que nós acabamos de desenhar é uma circunferência de raio 15. Sempre que desenharmos uma circunferência, precisamos informar aonde está o centro dessa circunferência. E o símbolo usado para isso, ele se chama marca de centro. Para colocar a marca de centro no nosso círculo, a gente vem no menu Annotate e aqui nós temos Center Mark, marca de centro.
clica nesse botão, clica na circunferência e a marca de centro foi colocada. Qual seria o atalho? Então, vou deletar. O atalho para a marca de centro é CM. C de Center, M de Mark, Center Mark. Enter e clica sobre o círculo. Marca de centro colocada. Próximo. Desenhar circunferência de diâmetro 35. Então, vamos abrir a caixa de opções e vamos selecionar a opção diâmetro. Vamos clicar num ponto qualquer, mexer o mouse para gerar a circunferência e vamos digitar 35, Enter. Precisamos colocar a marca de centro, CM, e clica sobre a circunferência. Não é dentro, é em cima da linha. Colocado. Bem fácil, né, pessoal? Só o fato da gente não ter que fazer conta já é algo muito bom. Opção 2 pontos. Desenhar circunferência passando pelo midpoint das arestas maiores do retângulo. Essa e essa são as arestas maiores. Esse ponto do lado esquerdo e esse ponto do lado direito são os endpoints. E esse ponto central é o midpoint. Vamos abrir a caixa de seleção, pegar a opção 2 pontos. Quando você se aproxima do midpoint, ele coloca um triângulo e escreve midpoint. Vou clicar nesse midpoint. E agora, do lado oposto, a mesma coisa. Vou aproximar o cursor do midpoint. Ele vai mostrar para mim que ele reconheceu o midpoint através do desenho desse triângulo verde e vai escrever o texto midpoint. Clico aí. Sempre que a gente desenhar um círculo, ou uma circunferência, ou um arco, é necessário que a gente coloque a marca de centro. CM. Ok, colocado. 3 pontos. Desenhar circunferência. A. Interna ao triângulo passando pelo midpoint de cada aresta. Então, 3 pontos. Vamos abrir a caixa de seleção. 3 pontos. Eu quero que passe nesse midpoint, nesse midpoint e nesse midpoint. Ah, ok. Letra B. Externa ao triângulo passando por cada um de seus vértices. Caixa de seleção, 3 pontos. No caso anterior tínhamos 3 midpoints. Agora teremos 3 endpoints. Um vértice, 2 vértices, 3 vértices. Então tá aí. Bacana, né? Próximo. Tangente, tangente, raio. Desenhar circunferências tangentes às retas azul e rosa de raios 8, 18 e 28. Então, vamos abrir a caixa de opções e agora nós queremos tangente, tangente, raio. Clica em qualquer ponto da reta azul, clica em qualquer ponto da reta rosa, solta o mouse sem clicar em nada, digita 8 e pressiona Enter e ele fez uma circunferência tangente às duas retas. Vamos repetir? Caixa de seleção, tangente, tangente, raio, clica na linha azul, clica na linha rosa, para ele entender que é tangente a essas duas linhas, e digita 18. Então pressiona Enter e ele fez a circunferência para a gente. Mais uma vez, agora com 28. Eu não vou abrir a caixa de seleção, porque olha, já está selecionado aqui a opção tangente, tangente, raio. Então eu vou clicar aqui nesse botão. Clica na linha azul, clica na linha rosa e digita 28. Tá aí então.
Próximo. Tangente, tangente, tangente. Desenhar circunferência tangente às arestas A, B e C. Esse método é muito legal porque a gente não precisa medir nada e também não precisa digitar nenhuma dimensão. Vamos ver como funciona. Abrir caixa de seleção e selecionar tangente, tangente, tangente. Clica na primeira aresta, clica na segunda aresta, clica na terceira aresta, tá bom? E não se esqueça de colocar a marca de centro. Tá aí então, pessoal. Essas são as 6 opções de círculo ou circunferência que temos no AutoCAD. Vamos para os exercícios? Exercícios. Não é necessário colocar cotas e linhas de simetria. Claro, a gente não falou ainda como colocar cotas e nem como fazer linhas de simetria, então não vamos colocar. Para o contorno do desenho, usar linha de largura 35, 0,35 mm. Para as marcas de centro, utilizar linha de largura 0,18. Esse é o primeiro exercício. Então, vamos fazê-lo. Perceba que essa linha inclinada não tem nem o comprimento nem o ângulo informado. Então ela tem que ser a linha de ligação ou a linha de fechamento, ou seja, a última linha a ser desenhada. Vamos começar pela linha de 95. Todas as linhas são horizontais ou verticais. Vamos ligar o ortomod. Pronto, F8 liga o ortomod. Linha 95, para cima 60, para a esquerda 140, para baixo 45. Linha de ligação. Eu estou com o ortomod ligado. Eu preciso desligar o ortomod para fazer a linha de ligação? Não. Traga o cursor aqui, ele vai identificar o endpoint e você clica. Mesmo com o ortomod ligado, ele vai fazer essa linha inclinada. Esse círculo externo, ele não informou qual é o raio ou diâmetro dele, mas a gente vê que ele toca as 3 arestas. Então nós vamos usar a opção tangente, tangente, tangente para fazer esse primeiro círculo, ou circunferência. Opção tangente, tangente, tangente. Clica nessa aresta, nessa aresta, nessa aresta e ele fez o primeiro círculo. O segundo círculo, ele diz que tem diâmetro 25. Então, vamos abrir a caixa de opções, vamos selecionar a opção diâmetro e agora nós precisamos identificar o centro dessa circunferência para poder fazer a segunda. Olha, para que o AutoCAD mostre o centro, você tem que tomar cuidado com duas coisas. A primeira, você tem que ter certeza que a ferramenta de precisão Center está ligada. Bom, ok, está ligada. Vamos selecionar novamente. E a segunda, você tem que passar o cursor não muito rápido sobre a circunferência. Quando você passa o cursor sobre a circunferência, ele mostra para a gente aqui o centro dessa circunferência. A gente clica e digita 25. Ok. Vamos colocar a marca de centro, CM Enter, marca de centro colocada. E agora vamos fazer o que foi pedido. Vamos selecionar o contorno do nosso desenho, Line Weight, e vamos
pegar a opção 35, 0.35. ESC. E vamos selecionar a marca de centro e vamos colocar o valor 18, line weight 18. Configurado. Poxa, mas a linha de 18 está parecida com a linha de 35. Se eu clicar aqui, tanto nessa caixa eu vejo que é 18, quanto nessa caixa também eu vejo que é 18. Se eu clicar nessa outra, eu vejo que é 35, tá bom? O que está faltando é a gente ativar o recurso Line Weight. Ah, agora sim, olha, agora a gente vê que a linha de contorno é uma linha grossa e que a marca de centro é uma linha mais fina. Próximo. Verifique que eu deixei duas regiões para a gente fazer o próximo exercício. Isso acontece porque eu vou mostrar duas formas diferentes da gente desenhar esse objeto. Então vamos lá, a primeira. A primeira nós temos um retângulo de 100 por 50. Preciso do ortomod ligado, porque todas as linhas são horizontais ou verticais. 100, 50, 100. Linha de fechamento ou linha de ligação. Bom, aqui nós temos o seguinte. Nós temos essa linha vertical, que é uma linha de simetria, dizendo que a metade da direita é igual à metade da esquerda. E também temos uma linha de simetria horizontal, dizendo que a metade de cima é igual à metade de baixo. Vamos traçar essas duas linhas então. Comando linha, sai do midpoint aqui e vai até o outro midpoint. E a mesma coisa na vertical, midpoint até midpoint. Aonde essas duas linhas se cruzam é o centro do nosso retângulo. E vamos fazer um círculo de diâmetro 25. Opção diâmetro, o centro é o ponto de cruzamento e depois 25, Enter. Ok, essas duas linhas que colocamos foram linhas auxiliares, eu vou deletá-las. Então, eu fiz e deletei. Trabalhoso, né? Tudo bem. Bom, eu vejo que o centro desse círculo de diâmetro 15, ele está a 15 de distância da lateral direita. Do lado esquerdo, o valor é igual, é 15 também. Então vamos fazer isso agora. Linha, midpoint, 15. Do outro lado a mesma coisa, linha, midpoint, 15. Olha, a opção que está ligada aqui é a opção diâmetro. Então, clica nesse botão, clica nesse endpoint e digita o valor 15. Novamente, ativa a opção diâmetro, clica no endpoint, digita 15. Essas duas linhas são linhas auxiliares e por isso serão deletadas. Esse é o nosso desenho. Eu já vou alterar a largura das linhas de contorno. 0,35. Agora eu vou colocar a marca de centro, CM. Clica nesse, clica nesse, clica nesse. A marca de centro deve ter espessura 18. Então vamos selecionar todas as três e vamos mudar o valor para 18. Ok, essa é a primeira forma de se desenhar esse objeto. Vamos para a segunda forma. Então, retângulo 100 por 50. Vamos digitar 100, para baixo 50 e para cá eu não vou digitar 100, eu vou capturar esse comprimento. Traz o cursor para o endpoint, baixa para aparecer a linha verde, apareceu a linha verde, você clica.
E agora a linha de ligação. ESC para terminar. O círculo central tem diâmetro 25. Então, vamos pegar o círculo na opção diâmetro. Vamos posicionar, mas não clicar, no midpoint. Conforme você trouxer o cursor para baixo, vai aparecer uma linha verde, que é o Alt Snap. Vamos fazer a mesma coisa, por exemplo, aqui na aresta do lado direito. Posiciona e apareceu uma outra linha verde. Perceba que ele mantém a referência através de uma cruzinha verde. Ó. Vai andando e vai chegar uma hora que ele vai mostrar as duas linhas verdes e um X branco mostrando onde é o cruzamento. Clique nesse ponto e digite 25. No método anterior, nós fizemos duas linhas e depois deletamos essas duas linhas. Aqui nós não precisamos desenhar linhas auxiliares. Ganhamos um certo tempo. Os dois círculos que faltam, eles estão à distância de 15 e têm diâmetro 15. Vamos clicar aqui na opção diâmetro, posicionar aqui na aresta do lado esquerdo, mas não clicar, só posiciona. E começa a puxar o mouse para a direita. Apareceu a linha verde? Digita 15, que é a distância, e ele começa a desenhar o círculo. Qual é o diâmetro? 15, e pressiona Enter. Vamos fazer de novo? Diâmetro, posiciona no midpoint sem clicar, puxa para a esquerda, aparece a linha verde e um X. Em outras palavras, ele está te perguntando o seguinte: qual a distância que você quer dessa linha vertical? Vou digitar 15. E agora 15 novamente para o diâmetro. Vou selecionar tudo, mudar a espessura para 35, marca de centro, CM Enter, clica nessa circunferência, nessa e nessa. Vamos selecionar as três marcas de centro e informar que a espessura dela vai ser 18. Tudo bem. Então, pessoal, na aula de hoje nós aprendemos a mudar as cores de alguns elementos da interface com o usuário. Use isso para personalizar o seu AutoCAD e aprendemos a fazer círculos e circunferências a partir do comando Circle. Vimos também que o comando círculo permite construir círculos ou circunferências de 6 formas diferentes. Treine tudo que a gente viu hoje. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Inscreva-se no canal para você receber informações da publicação de novos vídeos. Um abraço e até a próxima.